Eu tenho a honra de apresentar a vocês o nosso palestrante, Juliane Heining, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, professor de graduação e de pós-graduação em diversas universidades e instituições e, por fim, procurador de Estado do Rio Grande do Sul. A escolha do professor para falar sobre esse tema não foi uma escolha aleatória, excelentes referências, inclusive estuda profundamente o tema de hoje. Então, passo desde logo a palavra ao Dr. Juliano. Uma boa tarde a todos e a todas, e em especial a desembargadora Vivian, que honrosamente me fez esse convite. É uma responsabilidade enorme estar aqui, falar para um público tão qualificado e, especialmente, falar de um tema que é tão espinhoso e tão complexo. Fazer referência, então, aos demais magistrados, desembargadores, a fazer uma referência especial aos meus dois colegas de pós-graduação, o Rafael e o Eduardo, Rafael Petersen e o Eduardo Ribeiro, que a gente compartilhou as cadeiras na URGS e nos tornamos muito mais do que colegas amigos. Eu começo, desde já, então, iniciando a nossa fala, com algo que pode elucidar a nossa vida. Eu sempre falo de pé, desembargadora Vivian, porque as pernas começam a cansar, então a gente sabe a hora de parar. Então, normalmente, eu falo de pé por conta disso, não por conta de outros motivos. Então, o relógio das pernas ele é sempre um bom relógio. E, em 1859, o Tolstói escreveu um conto que foi traduzido por Brasil com o nome O Juiz Modelo. E depois ele foi traduzido por outros nomes, como O Juiz Virtuoso, O Juiz Bom. E conta mais ou menos esse conto a seguinte premissa. De repente, um nobre, o Balcom, ele soube que havia um juiz que não errava nenhuma sentença. Ele tinha sentenças extremamente virtuosas. E ele busca ir conhecer esse juiz se disfarçando de mercador nas cercanias de São Petersburgo. Ele, então, no meio do caminho, é abordado por um pedinte, por um mendigo, que lhe pede uma esmola, ele dá a esmola, e depois lhe dá uma carona até a praça da cidade. Na praça da cidade, ele desapia do cavalo e o mendigo não desce do cavalo. Ele diz, mas, homem, na hora de descer do cavalo. Não, esse cavalo é meu. Diz, não, não é seu. E então vamos ao juiz decidir quem é o dono do cavalo. E levam, então, o mendigo e o mercador para o magistrado, e ele conhece, então, o juiz virtuoso, por um momento insólito. E havia dois casos a serem julgados antes desse caso do cavalo. E pensa, o juiz só tinha 3 casos para julgar na época, né, em 1800. E aí ele julga o primeiro caso. Era 2 cidadãos, um sábio e um outro mercador, que disputavam o quanto ele hoje teria que ser atualizado, a propriedade de uma mulher, enfim, o quanto não é bom por isso. E aí então, o juiz diz o seguinte, deixa a mulher aqui à noite, e amanhã eu dou a sentença sobre esse caso. O segundo caso, um carniceiro, um açougueiro e um fazedor de azeites, um azeiteiro, disputavam um monte pecuniário, um monte de dinheiro. O juiz diz o seguinte, deixa o dinheiro aqui que amanhã eu dou a sentença. Ao menos as sentenças eram rápidas, né? Enfim, né? Então ele conseguia dar em uma noite. Por um método de prova que já vamos ver, um método talvez hoje não aplicado, mas era o método da época. E aí chega o caso do cavalo, mesma coisa, deixa o cavalo aqui que amanhã eu dou a sentença. No outro dia, esse juiz virtuoso profere a primeira sentença. A mulher pertence ao sábio e não ao mercador. Condene-se, ou melhor, entregue-se a mulher ao sábio, condena o mercador a 100 chibatadas por subtrair a mulher do próximo. Deu dinheiro ao carniceiro, porque lhe pertence esse montante pecuniário, e 50 chibatadas ao azeiteiro por furtar o dinheiro do carniceiro. De outro lado, ele diz o seguinte, o caso do cavalo é um pouco mais difícil. Vem os dois aqui, ele bota 10 cavalos, e agora vocês digam qual cavalo é seu. E os dois acertam o cavalo. Tanto o mendigo quanto o Balcom, que estava disfarçado de mercador. Ele diz, o cavalo é do mercador e não do mendigo, 50 chibatadas ao mendigo. O povo se dispersa e o Balcom, disfarçado de mercador, pergunta para o juiz, mas, magistrado, como o senhor fez para descobrir a certeza da sua decisão? Eu vou saciar a tua curiosidade. Eu, de noite, pedi para a mulher encher minha caneta tinteiro
E ela fez com um detalhamento, com uma habilidade, que se ela fosse uma mulher de um mercador, jamais assim o faria. Somente uma mulher de um sábio assim o faria. Então, ela era uma mulher do sábio. Eu peguei um montante pecuniário, o dinheiro, joguei na água e saiu sangue, não saiu azeite. Então, o dinheiro era do carniceiro, do açougueiro, e não do eventual do azeiteiro. E o cavalo, nós dois acertamos o cavalo, mas diz o magistrado, eu não queria saber quem acertava o cavalo. Eu queria que o cavalo acertasse o dono. E quando os senhores dois apontaram o cavalo alegre se aproximou do senhor. E aí o Balcom, embevecido, diz, realmente, o senhor é um juiz virtuoso, um juiz modelo, e eu queria dizer que eu não sou um mercador, eu sou um grande nobre, e o que o senhor me pedir, eu lhe darei agora. E o magistrado, ao que responde, o conto termina dizendo o seguinte, eu não quero nada. Meu maior benefício é cumprir bem minha função. É estar honrado e feliz, porque estou exercendo muito bem minha função. Vejam que esse conto revela um modelo de solução adotado pelo juiz. E o que não nos traz a Lei 13.655, que não um modelo de solução para a gente julgar. É isso que traz a Lei 13.655. E se eu pudesse dar uma primeira palavra aos senhores, era o seguinte, não vem nada de novo. Por mais, talvez, frisson, por mais que nós tenhamos vamos dizer assim, inúmeras manifestações a favor ou contra a lei, ela, na verdade, positiva a muita coisa que já existia. E ela traz um conforto ao decisor, seja na área administrativa, controladora ou jurisdicional, como um modelo, vamos dizer assim, um método de decidir. É isso que a lei traz. A lei, em verdade, ela procura estabelecer premissas do seguinte sentido. Enquanto que o consequencialismo, ou a doutrina americana do pragmatismo, ela era uma mera doutrina teórica, hoje ela está prevista expressamente no artigo 20 e 22. Ou seja, há que se, invariavelmente, considerar as consequências, e essa doutrina do pragmatismo, e aqui citaria, por exemplo, o próprio Lawrence Tribe, ele invariavelmente vai ser trazido não mais como modelo teórico, mas como modelo dogmático. A lei é boa, senhores. A minha opinião, eu falei isso para o Floriano Azevedo, e um querido, e respeito muito também o professor Carlos Aristo Undfeld, mas, na minha opinião, com o maior respeito a esses doutrinadores, ela foi mal escrita. Ela deu cabo a várias interpretações. Se eu pudesse substituir, em vez de considerar as consequências jurídicas, exigir impacto da decisão. O estudo de impacto. Simplesmente exigir estudo de impacto. Que a gente pudesse, então, não decidir de forma abstrata. Ou mesmo, a lei, ela, invariavelmente, determina que não se tenha um principiachismo ou um consequenciachismo e que nós tenhamos uma decisão, não com valores abstratos, mas com valores concretos, aquilo que a gente já faz, decidindo conforme a prova dos autos. Ou seja, motivando não de uma forma subjetiva, mas de uma forma objetiva, cujo Código de Processo Civil estabeleceu 6 cânones hermenêuticos, o que a gente vai chamar de meta-princípio, o Humberto Ávila postulado, ou seja, decidir conforme a razoabilidade, proporcionalidade, integridade, está tudo no Código positivado, artigo 8º, artigo 329, se não me engano. Enfim, decidir conforme a unidade do sistema. Ou seja, invariavelmente, essa decisão da legislação, a decisão do legislador, foi simplesmente evitar, por exemplo, uma coisa que é muito boa, que trouxe a lei. Na Idade Média, quando uma pessoa era acusada de bruxaria, enfim, ocultismo, ela era condenada, às vezes, a morrer 2 vezes. O cara não era queimado uma vez, era queimado, aí se repetia a fogueira, para o cara não voltar. Para evitar que se queime uma pessoa 2 vezes, a lei colocou o seguinte, quando se tiver diante de um bissancionamento por o mesmo fato, se tiver um duplo sancionamento, que se condene somente uma vez. A lei fez essa previsão, evitando o bis in idem. É claro que a gente vai ter que fazer uma interpretação sistemática, porque, por exemplo, a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, ela, no artigo 30, expressamente prevê o bissancionamento. Tanto pela lei, que isso não prejudica, por exemplo, as sanções da Lei 8.666, a Lei de Licitações, Lei Geral de Licitações. Então, ali eu tenho uma parte, ou a gente interpreta que a Lei 13.655, por um critério temporal, revoga a Lei 12.846 nesse aspecto, ou a gente interpreta que ela é uma lei especial que prevalece sobre a lei geral. Aqui eu tenho um conflito hermenêutico de 2º grau. Bom, mas por que vem a lei? E aí, só um último, para fazer esse city tour,
eu adoro city tour, não sei se todo mundo gosta de city tour. Fazer esse city tour pela lei, a lei traz uma coisa que faltava. Como, por exemplo, muitas vezes a administração pública assinava termo de ajustamento de conduta sem previsão em lei. E isso viola, em tese, a legalidade. Hoje, nós temos uma previsão expressa de critérios de sancionamento, de critérios para aplicação de pena, e uma possibilidade agora legal de assinarmos termos de ajustamento de conduta ou se fazer um compromisso de cessação de externalidades, previsto no artigo 27. Mas por que veio a legislação? Vamos pensar o seguinte. No século XIX, como é que era uma lei? Era mais fácil para o juiz, professora Vivian, doutora Vivian, era mais fácil, porque havia um modelo fechado de legislação. Tipo assim, tipo penal, Código Penal. Se me fizerem pergunta de direito penal, eu vou já dizer que é meio baixo no sangue, eu sou meio diabético no direito penal, assim, desde que eu saí da defensoria, uma época eu fui defensor público, então eu não sei nem o que é audiência de custódia. O Eduardo está me falando de audiência de custódia, eu fiz de conta, Eduardo, que eu entendi o que era, viu? Mas eu não entendo o que é audiência de custódia. E, nesse caso, era mais ou menos que nem direito penal. Então, todo código que vinha uma lei que lhe apresentava, a lei de introdução. Então, se a gente for ver o Código 16, ele é bem fechadinho, não tinha conceitos jurídicos indeterminados. Então, a lei de introdução, ela parte do modelo hermenêutico de norma fechada. Certo? Contudo, o sistema mudou, especialmente por a mão de um doutrinador chamado Karl Lawrence. O Lawrence ele pega um modelo germânico, que foi aplicado ainda na época nazista, isso talvez seja um pecado do Lawrence, mas, enfim, ele transporta ao modelo de código com cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, do tipo boa-fé, abuso de direito, enfim, termos indeterminados e abstratos que tem que o magistrado definir no caso concreto. Bom, se assim o modelo de subsunção não tinha mais como ser aplicado. E aí, para acabar de vez com esse modelo hermenêutico, cuja lei de introdução ao Código Civil, aquela antiga lei, eu estudei pela lei de introdução ao Código Civil, não sei se também pertence à vida dos senhores, eu não sou da LINDB, né, da lei de introdução às normas do direito brasileiro, não havia critério para acabar, para acabar de vez com aqueles critérios hermenêuticos ou tornar insuficientes, vem a principiologia da constituição. Ou seja, numa interpretação constitucional, numa hermenêutica constitucional, os critérios de norma geral, derroga norma especial, derroga norma geral, norma posterior, derroga anterior, isso não era mais suficiente. E não havia critérios hermenêuticos para, enfim, a aplicação desse novo direito. E é isso que a LINDB, a Lei 13.655, se propôs a tratar, se propôs a aplicar. Então, ela veio a superar esse modelo hermenêutico, melhor, superar não, complementar, essa seria a palavra, esse modelo, essas premissas hermenêuticas de uma disposição fechada, que nem no Código Penal ela era mais possível. Porque, eu me lembro que no Código Penal me ensinaram que tinha elementares objetivas normativas, que são juízos de valor, não é? Tipo assim, droga. Droga é um juízo de valor. Então, teve que uma lei, ou coisa alheia móvel, né, do furto. Então, teve que uma lei dizer o que era droga. Por exemplo, está na disposição da Anvisa o que é droga. Tetracarbinol, camisa internacional, tudo droga. Enfim, né? Não. Tá. Ou seja, nesse caso, uma vez eu disse isso na aula e um piá da graduação me disse assim, por isso que eu sou viciado nesse time, professor. Rodei ele, né? Enfim, nesse caso, a lei 13.655, ela estrutura um modelo hermenêutico para a gente conseguir aplicar o direito público. Para que a gente possa aplicar o direito público que fornece, tal qual o juiz virtuoso do conto, o juiz modelo do conto do Tolstói, um modelo de aplicação da norma. E me concentro, então, no artigo 28, que era o objeto do que a gente poderia tratar. E o artigo 28 diz assim, não se punirá pessoalmente o gestor, a autoridade pública, senão por 1, dolo, 2, erro grosseiro. E aqui houve inúmeras vozes, inclusive, na minha opinião, injustas, dizendo que a lei procurava, invariavelmente, a impunidade do corrupto, do malversador das verbas públicas, do erário, enfim. Eu acho que, na minha opinião, um pouco injusta, porque a lei, com perdão da expressão, choveu no molhado, ou seja, ela repetiu o que nós já tínhamos. Eu vou provar isso. O artigo 122 da Lei 8.112 diz que um gestor público não será punido senão por dolo e culpa. Ok?
não, melhor, ele não terá que ressarcir o erário por dolo e culpa. E ele repete o artigo 37, parágrafo 6º, que diz que, em regresso, a administração pública pode demandar aquele causador do dano por dolo e culpa. Mas vamos ao direito administrativo sancionador. A lei de improbidade somente permite punição no artigo 9º, 10, 11 e 10A por dolo, e no 10, lesão por culpa. Então, estamos falando de dolo e culpa a todo momento. Tu poderia dizer assim, mas, Juliano, tá, é que erro grosseiro é mais que culpa. Eu já chego lá, eu já chego no erro grosseiro. E por que o erro grosseiro? Tem uma explicação do porquê o erro grosseiro. Nesse caso, a legislação, ela estruturou todo um direito administrativo sancionador com base numa responsabilidade subjetiva. E aí começa, então, a discussão sobre os limites dessa culpa a partir do parecerista. E no primeiro caso foi o mandado de segurança, a STF mandado de segurança, 24073. Era um advogado da Petrobras que forneceu um parecer na sua atividade consultiva para o gestor aplicar uma determinada decisão, que era uma dispensa de licitação. Isso vai ao Tribunal de Contas da União, e ele multa o gestor e o parecerista que deu base à atuação desse gestor. Chega no STF, o advogado da Petrobras contrata um outro advogado, chamado Luiz Roberto Barroso. E o, então, advogado, hoje ministro do STF, Luiz Roberto, ele tem uma das sustentações bastante importantes, dentre tantas que ele fez no STF. E aí o ministro Nelson Jobim, na época, pergunta assim para o Celso de Mello, que era o presidente do STF, senhor presidente, esse parecer tem citação doutrinária? E o ministro Celso de Mello, curso tem, e casualmente, por incrível que pareça, são coisas da vida, estava o Marçal Justem Filho sentado na plateia. E aí ele disse, inclusive, gente sentada na plateia. E aí a Câmara da TV Justiça aponta para o Marçal Justem Filho. Tem citação da jurisprudência, diz o ministro Jobim, o Celso de Mello, olha, tem, inclusive, dessa corte. Bom, diz o ministro Celso Jobim, se temos que punir o gestor que se baseou no parecer, e o parecer se baseou na jurisprudência, temos que prender nós mesmos, inclusive o Marçal Justem Filho. O raciocínio pode ser até questionado, pode ser até um sofisma, mas, enfim, foi o que se decidiu na época, que não havia essa responsabilização. Volta no segundo caso. O mandado de segurança 24584, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, ele começa a diferenciar 3 tipos de pareceres com base na doutrina francesa, especialmente do René Chappy, do Labaldaire e do Jean Rivero, que existiam pareceres facultativos, obrigatórios e obrigatórios vinculantes. Isso não era novidade, porque o artigo 42 da Lei do Processo Administrativo Federal já diferenciava esses 3 pareceres. E aí ele começa a definir, o objeto da ação era se o Tribunal de Contas poderia convocar o parecerista, mas o mérito, se o parecerista podia ser responsabilizado, foi prolatado no mandado de segurança 24683, também de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. E aí, naquela época, ele define o seguinte, somente no parecer vinculante há a possibilidade de responsabilizar o parecerista por dolo ou erro grosseiro. Então, ali se começa a gestionar a questão do erro grosseiro na função consultiva. Isso volta, e o Tribunal de Contas aplica uma multa, que é questionada na Justiça Federal, primeira região, no seguinte medida. Houve uma verba federal a uma procuradora do Estado, ao Estado do Mato Grosso, e vem um parecer, uma consulta, para uma procuradora do Estado do Mato Grosso, da seguinte resposta. Precisamos fazer um aditivo para aumentar a barragem em 30 metros. Ela, com base na informação da engenharia, diz, isso está nos limites da lei de licitações, artigo 65, pode o aditivo. Os engenheiros do Tribunal de Contas vão lá e medem e dizem, tem superfaturamento, só precisava de 15 metros. Os outros 15 é obra superfaturada. Multa o gestor e multa a procuradora do Estado. Aí ela questiona isso junto ao Tribunal de Contas, e o voto do ministro Benjamin Zimmer, de 2016, fixa, então, o que se chama de administrador médio. O que é o administrador médio por Tribunal de Contas? Que ele vai retomar isso em 2018, depois da Lei 13.655. Ele estabelece modelos de conduta para o administrador médio. Como assim modelos de conduta, Juliano? Lembra do direito penal que tinha o homem médio? Acho que não sei se aplica isso ainda hoje. Eu sei que eu tentei estudar isso, retomar meu direito penal, e isso era um conceito do século XIX, para fundamentar a culpa.
O homem médio não é algo... Aí vocês começaram a criticar, Tribunal de Contas está voltando com uma coisa ultrapassada, nem é vintage, isso aí já passou. Mais ou menos, porque o Código Civil, quando se trata da boa-fé objetiva, ele estrutura um homem médio, um modelo de conduta. O que o Jung vai chamar de arquétipos. O ser humano tem previsibilidades. Se estima que todo mundo saia daqui e não passe no sinal vermelho. Se estima que todo mundo que pegue o volante não beba, não consuma bebidas alcoólicas. Então, se tem um padrão médio, até aí tudo bem, não era algo tão ruim. O problema é que esse administrador médio, por Tribunal de Contas, era coisa do tipo assim, ó. Eu leio, abre aspas, há um nítido distanciamento do critério de atuação esperada, considerando também a vaga noção de administrador médio. Então, ele ficava um pouco no ar, isso. Ou quando fossem descumpridas as determinações anteriores. Isso eu acho que até é bem interessante, porque tu até fixa um dolo aqui. O Tribunal de Contas, olha, cumpra isso e ele descumpre. Aí até tudo bem, mas aí tem coisas do tipo assim, sujeito leal, sujeito cauteloso, sujeito dirigente, atitude proporcional, de acordo com o senso comum. E aí havia uma aplicação de multas quase que como uma culpa presumida. E aí eu conversei com o Floriano e com o Carlos Ari, e disse, mas erro médio, tu sabe que é menos que culpa, é algo mais específico. É de propósito. E por que de propósito? Porque eles justamente queriam evitar a culpa presumida. Essa culpa automática que evidenciaria uma automaticidade, que se puna, como já existia, por uma culpa provada. E aí, em 2018, esse julgamento ficou, vamos dizer assim, bastante badalado, que foi o acórdão 1628/2018, Plenum TCU, 1628/2018, Pleno TCU, que, após a lei, e vou dizer por que ficou badalado, eles vão aplicar a lei, o Tribunal de Contas, e voltam à noção de homem médio. E aí, eu não entendi bem a decisão do Tribunal de Contas, porque eles dizem assim, era um caso de dispensa também de licitação. O Tribunal de Contas diz assim, olha, nesse caso foi diligente, não se provou lesão ao erário, mas nós consideramos que se violou o homem médio, então multa o cidadão. Ou seja, ele, na verdade, ele diz claramente que não era uma conduta esperada do administrador, mas, mesmo assim, supera a noção de homem médio. Eu achei que ficou um pouco incongruente minha interpretação da decisão, porque, apesar de eles trazerem essa noção de administrador médio, ele, invariavelmente, supera isso e aplica, assim, ainda a multa. Então, na verdade, minha opinião, nada mudou, ou mudou muito pouco, porque o que se quer é que se tenha uma culpa provada, uma culpa que se tenha realmente prova nos autos, e que, invariavelmente, não se tenha uma culpa presumida do gestor público. Esse, possivelmente, foi o recado da lei com o erro grosseiro. Eu acho que trazer para uma noção, tentar definir o erro grosseiro, e a lei fazer uma interpretação autêntica no parágrafo único do 28, que dizia assim, ele foi vetado, dizia assim, não se considera erro grosseiro quando há uma decisão com base em jurisprudência firmada ou interpretação razoável da jurisprudência firmada. Então, quando se baseia, quando se tem uma atuação, isso é o que dizia o parágrafo único, quando se tem uma atuação baseada no entendimento jurisprudencial, baseado no entendimento hermenêutico firmado, não se pode presumir o erro médio. Essa é a metodologia a ser aplicada e, invariavelmente, positivada pela legislação. O que me faz concluir, exatamente, que o que se quer evitar com a lei é o chamado crime de hermenêutica. Eu não conhecia a história do Alcides Mendonça Lima, e a primeira vez que eu ouvi essa história foi num congresso, eu fui palestrar nesse congresso, é um congresso de combate à corrupção no Mato Grosso. E lá no Mato Grosso inicia o congresso, abre o congresso, o juiz da 4ª Região, o juiz Sérgio Moro. E, na época, e aí os senhores talvez terão uma melhor memória, estavam gestionando no Congresso as 10 medidas anticorrupção. Naquela iniciativa do MPF, foi para o Congresso e eles desvirtuaram. E o que eles desvirtuaram a tal ponto que eles previam, na lei de abuso de autoridade, a punição do delegado,
do membro do Ministério Público e do magistrado se ele atuasse com dolo ou erro grosseiro. E aí o juiz Sérgio Moro, ele abre sua palestra criticando exatamente porque estava voltando ao crime de hermenêutica. E aí ele conta a história do crime de hermenêutica, eu não conhecia essa história, que é a história do magistrado Alcides Mendonça Lima, que, na época, no final do século XIX, ele se nega a cumprir a legislação do Júlio de Castilhos, que proibia o tribunal do júri. E ele faz um controle de constitucionalidade difuso, declarando essa lei inconstitucional. O Júlio de Castilhos, que, ao que se sabe, ao que contam, não era tão diplomático assim, liga para o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Justiça hoje, e diz, resolve a situação desse, e aí as palavras não podem ser ditas, e baixa o telefone. O presidente do Superior Tribunal de Justiça demite o magistrado por conta de que ele se negou a cumprir a lei, ainda que interpretou ela constitucional. Ele considerou isso uma afronta aos valores, uma violação funcional desse magistrado. O Alcides Mendonça Lima é defendido pelo Rui Barbosa, junto ao STF, e há um parecer maravilhoso do Rui Barbosa, defendendo que ninguém pode ser punido nesse país pelo crime de hermenêutica, por simplesmente interpretar a lei. E com base nisso, e com base em toda a força que se teve, graças a Deus, se retirou aquela medida que, na minha opinião, não tinha pé nem cabeça, com perdão da expressão, de colocar essa tipificação no crime de abuso de autoridade. O que me faz concluir que o artigo 28, voltando a ele tipifica a impossibilidade de punir quem quer que seja, porque quando se está a gestionar, estar a controlar as contas, se está também aplicando a lei, princípio da legalidade. Se assim o é, nós temos que ter razoabilidade na aplicação dessa lei e, portanto, não se pode sancionar quem a interpreta, seja aplicando a lei num juízo de legalidade, seja aplicando essa lei numa outra decisão. E isso vai ao encontro da jurisprudência firmada pelo STJ. Em 2001, se tem uma jurisprudência que começa a ser firmada na lei, com a aplicação da Lei 8429 de 92, nos seguintes termos. O ministro Luiz Fux, ele tem um julgado de 2001 muito interessante, que ele diz assim, vamos pensar um exemplo assim, tem um policial rodoviário federal, está dirigindo seu automóvel, e ele olhou para o lado. Quando a gente está dirigindo e olha para o lado, normalmente o que acontece? O beijinho. A gente bate na traseira de outra pessoa. E esse policial rodoviário federal, por hipótese, bateu na traseira de um outro automóvel. Ele cometeu uma lesão ao erário, de forma culposa, ele é um agente público, artigo 2º da Lei 8429, lesão, artigo 10, ele cometeu um ato com culpa, tem o elemento subjetivo do 10, e contra a administração pública implementamos o artigo 1º. Ou seja, a gente tem todos os elementos possíveis para punir esse policial rodoviário federal por improbidade. O que os senhores acham? Não, na minha opinião, não foi um caso de probidade, foi um caso de imperícia. Então, a União vai ser condenada a pagar R$10.000 pelo conserto e, em regresso, porque teve culpa, demanda esse policial rodoviário federal. Se assim o é, nós temos, diz o ministro Luiz Fux, que toda ação de responsabilidade contra o Estado lato sensu procedente geraria uma improbidade contra o agente público. Porque lesão, agente público, administração pública, culpa. E aí o ministro Luiz Fux inaugura uma jurisprudência, que é consolidada no STJ, dizendo o seguinte, para improbidade tem que ter o elemento subjetivo, abre aspas, má-fé. Ou seja, aquela vontade de subreptícia, de corromper, de malversar a coisa pública. Porque, repito, senão qualquer ação procedente geraria uma improbidade. Os limites disso talvez podem ser até criticados. Levar ao extremo a prova da má-fé, até tudo bem, mas daí é uma questão de instrução, de calibramento, não sei se existe essa palavra, de calibragem da prova, da má-fé. Mas o que se tem hoje na jurisprudência tem que ter prova de má-fé para improbidade. E isso, não que eu concorde, talvez, mas estou narrando, certo? Segundo, diz o STJ, num dos últimos informativos, não pode condenar alguém por improbidade por mera ilegalidade.
sem a prova desse elemento subjetivo, não pode. O que ratifico aquilo que eu estou a dizer. Invariavelmente, no que se refere ao artigo 28, eu acho que a gente não precisaria se preocupar tanto. As vozes que bradavam contra esse dispositivo, elas podem se acalmar, ficar calmas, curtir a vida, porque não trouxe nada de tão novo assim. O que se quer é evitar, com o erro grosseiro, que se tenha uma culpa presumida no direito administrativo sancionador. É isso que veio. Problemas. Problemas. E aqui eu volto, faço homenagem ao filho da doutora Vivian, o Marcelo, que está pesquisando isso. E eu discutia muito com o Marcelo, e eu acho que tem duas soluções, doutora Vivian. Erro grosseiro é mais específico que culpa. Todo mundo concorda? Sabe aquela diferença de culpa consciente e dolo eventual, que, enfim, que tem no direito penal? Então, é quase que uma culpa consciente, esse erro grosseiro. Então, é mais que culpa. Isso eu acho que ninguém duvida. Tá. Então, diz o artigo, eu volto ao artigo. Não pode responsabilizar alguém, um agente público, pessoalmente, inclusive, na função consultiva, se não por dolo ou erro grosseiro. E ele não faz diferença que caso. Dúvidas. Se o artigo 37, parágrafo 6º, diz que a responsabilidade civil em regresso ela é por dolo e culpa, não fala em erro grosseiro, pode se aplicar na responsabilidade civil em regresso o erro grosseiro. Para mim, eu tenho duas soluções aqui. E quem vai dar a solução é os senhores magistrados. É os senhores que vão dar a última solução para esse caso. Duas possibilidades interpretativas, na minha opinião. Ou se faz uma interpretação conforme a Constituição, dizendo que esse artigo 28 não se aplica nos casos de responsabilidade em regresso. Eu tenho uma interpretação conforme. Ou se entende que se aplica a responsabilidade civil em regresso, dizendo que esse dispositivo, e é função da lei, interpreta o que é a culpa do artigo 37, parágrafo 6º. Eu vou repetir. Ou a gente entende que esse artigo não se aplica no caso de responsabilidade civil, porque ele é mais específico que culpa, e ele estaria em desconformidade com o texto da Constituição, e aí se faz uma interpretação conforme, ou se diz que a legislação, ela simplesmente especificou aquilo que está na Constituição. E aí a responsabilidade de regresso sempre vai ter que provar erro grosseiro, ou seja, uma culpa que não é presumida, uma culpa, vamos dizer assim, com uma prova muito maior. Em verdade, o erro grosseiro, ele não trabalha o que nós já temos. Minha opinião, ele talvez interferirá na quantidade de prova. É disso que talvez esse artigo venha a tratar. Como eu disse, eu sou um otimista da lei, por quê? Porque ela não mudou aquilo, as bases dogmáticas do nosso sistema jurídico. 2, porque ela traz um método, tal qual o juiz virtuoso, agora tem um método para a gente aplicar a lei. 3, porque ela invariavelmente complementa um nicho de uma metanorma que faltava no nosso ordenamento jurídico. Eu não sei o que vai dar, eu sei que eu tenho um direito posto. Agora, como diz o Eros, o direito pressuposto depende de todos nós, mas principalmente dos senhores. As possibilidades hermenêuticas aqui são inúmeras. São inúmeras. E a gente vai dar a força normativa e o limite, mais ou menos, dessa legislação, nós aqui vamos dar. Só temos que lembrar, tem um espanhol que diz uma frase que é muito interessante. Uma Constituição bem torturada confessa tudo. Ou seja, a legislação, se bem torturada, ela pode confessar o que a gente quiser. Então, por quê? Porque, na minha opinião, ela não tem um texto, vamos dizer assim, preciso, objetivado. Por exemplo, ela fala em valores jurídicos abstratos, no artigo 20. Ora, todo valor aqui me cabe é abstrato. E valor não é norma. O valor é do mundo do ser, não do mundo do dever ser. Certo? O que ele queria dizer? Princípio. Mas por que ele não bota princípio ali? Botou valores abstratos. E aí dá toda uma sorte de pessoas interpretarem, pessoas escreverem artigos, uns escreverem livros para vender e tentar explicar isso. Eu fico por aqui, agradeço demais essa oportunidade de conversar, muito mais conversar com os senhores. Eu queria ouvir os senhores. Eu já palestrei, acho que mais de 20 vezes sobre essa lei, no Tribunal de Contas,
nas Procuradorias do Estado, na AGU, e todos têm uma opinião diferente da lei, o que mostra essa complexidade da lei. É a mesma coisa se a gente colocasse aqui algo, falar sobre futebol, religião, ela geraria talvez... política não, política a gente não vai falar, né? Chega, né? Já basta os grupos de WhatsApp. Então, a gente falar sobre esses temas. Muito obrigado, foi uma honra enorme. Gostaria muito de cumprimentar o professor e até chamar a atenção que hoje mesmo nós ouvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, né? 6 pessoas falando da lei, cada um falando um aspecto diferente. Uns defendendo, outros criticando, inclusive alegando a inconstitucionalidade da lei, e isso enriquece o debate. Bom, eu vou abrir a palavra para perguntas, mas eu farei a primeira pergunta, que é o seguinte: o artigo 28, ele menciona responsabilidade por decisão ou opinião técnica. A pergunta é, eu posso, do ponto de vista hermenêutico, aplicar essa diretriz, né? Só vou punir pessoalmente, na hipótese de dolo ou erro grosseiro, com relação à responsabilidade civil, que é o ressarcimento do dano causado, já mencionaste que nós temos 2 alternativas. Mas em relação à omissão, porque a omissão é algo que nos tormenta, principalmente na improbidade. Com relação à interpretação que o STJ tem feito restritivamente da improbidade, é porque o que acontece? Acontece um fenômeno interessante, né? Os pressupostos da improbidade, ela dá margem para se punir por qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade. O que a jurisprudência está fazendo? Tentando restringir, dizendo, não, para lá. As sanções da improbidade são tão graves que alguns colegas até defendem que é mais grave que penal, né, pelos efeitos, pelo amplo espectro da sanção, que nós temos que restringir. Muitos casos é de irregularidade, a lei de licitação não foi cumprida, tá? Mas eu não posso transformar qualquer ilegalidade em improbidade pela gravidade das sanções que são aplicadas. Agora, aqui é uma coisa diferente, né? Quer dizer, por omissão, a lei é de uma diretriz hermenêutica, todos falaram isso hoje. Eu posso estender essa diretriz também para casos de omissão? É excelente a pergunta, esse é também um dos questionamentos que é feito pela legislação. Acerca dessa legislação, omissão é o não agir quando se deveria. Então, toda omissão também se parte de uma decisão de não agir quando deveria. Então, a gente parte dessa noção. Agora, eu iria mais além. Tá, então, a lei fala quem tem poder de decisão. Então, essa lei se aplica a quem tem poder de decisão. E quem tem poder de decisão em termos de agente público? Aí eu vou me socorrer da própria legislação, é quem é a autoridade pública. Tá, Juliano? Quem é a autoridade pública? O artigo 1º da Lei 9784, de 99, da Lei do Processo Administrativo Federal, diz a autoridade pública é quem tem poder de decisão. Então, essa lei vem alcançar todos aqueles que podem praticar uma decisão administrativa. Porque não há ato administrativo sem uma decisão. Porque o ato administrativo nada mais é do que um ato jurídico. E se ato jurídico ato jurídico do direito civil, ele tem 2 elementos nucleares. Previsão em lei. 2, a manifestação de vontade. Então, todo aquele ato administrativo, seja do não agir, ele, invariavelmente, é uma decisão de não agir quando deveria. A prova da omissão ela é um pouco mais robusta, porque tem que se provar esse não agir quando deveria. E esse quando deveria, muitas vezes, não é difícil. Eu vou pegar carona numa expressão do Cretella Júnior. O Cretella Júnior, quando falava do desvio de poder, desvio de finalidade, ele dizia assim, é muito difícil provar o desvio de finalidade. Muito difícil. Então, tem que se provar pelos sintomas, diz o Cretella Júnior. Então, muitas vezes, a gente vai ter que provar os sintomas da situação para provar que ele não agiu quando deveria. Eu palestrava no Tribunal de Contas e eles me diziam assim, a conselheira Daniela, até, ela chamou atenção, mas muitas vezes a gente notifica e eles não cumprem. Digo eu, aí eu acho que tem quase que o dolo evidenciado. Porque ele sabia que ele tinha que fazer. Ele tinha. E aí, como é que o Ministério Público Federal e Estadual começou a provar a má-fé? A omissão quando não deveria? Ele recomenda. Sabe a recomendação da Lei da Ação Civil Pública? Ele recomendava, e aí, quando
o gestor não fazia o que havia recomendação, ele vinha para a São Zifur e dizia assim, mas olha aqui, não venha alegar má-fé. Eu te disse como e o porquê tu deveria agir. Então, essa omissão, esse não deveria, a mera ilegalidade, minha opinião, se chegar no STJ, não vai colar. Assim, eu estou narrando, não é dissertativo. Eu até talvez nem concorde com isso. Até por minhas funções, combater a corrupção. Né? Enfim, combater a corrupção. Até eu fiquei muito feliz que o TRF vai julgar. Eu lembro que eu era procurador de Estado muito jovem, em Santa Maria, comecei em Santa Maria, e me colocaram numa operação Rodan. E ela vai ser julgada agora pelo TRF, eu fiquei muito feliz com isso. E lá eu vi a sofisticação da fraude e da corrupção. Assim, então, eu faço gosto que essa lei não seja uma lei da impunidade, pelo amor de Deus. Agora, ela simplesmente coloca limites hermenêuticos. Mas a pergunta é espetacular, porque ela diz o seguinte, o agir quando não deveria. Ou seja, a prova do não deveria, ela é mais difícil. Ela vai ter que ser bem mais substanciosa. E eu vou pegar carona, se tu me permite, doutora Vivian. Tem um problema dessa lei, que é o seguinte. A lei anticorrupção, que não pegou, a lei anticorrupção ainda não pegou, vamos combinar, não pegou, mas tomara que um dia ela tenha bom tento. Ela fala no artigo 1º e 2º que a pessoa jurídica responde de forma objetiva. Ou seja, mudou a forma de a gente ver o administrativo sancionador na lei anticorrupção. Para quem é autor, coautor ou partícipe, o artigo 3º, parágrafo alguma coisa, diz será punido na medida da sua culpabilidade. Bom, aí eu não tenho problema. Culpabilidade, medida da culpa, eu não tenho problema de pensar que a pessoa natural, que seja coautora, autor ou partícipe, esses conceitos de direito penal que o direito administrativo importa, ele, invariavelmente, pode ser punido será punido de forma subjetiva. Contudo, a pessoa jurídica ela não é alcançada, até porque ele fala em agente público, ela invariavelmente será punida de forma objetiva. Isso gera alguns problemas. Eu vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho uma construtora aqui de Porto Alegre, que ela diz assim, eu odeio essa coisa de obra pública, isso sempre dá problema, tem a corrupção, meu negócio é construir privado. Não tem problema, não quero obra pública. E aí ela contrata um estagiário. Qual é o maior sonho do estagiário? Que todo mundo aqui, eu já fui estagiário, não sei se todo mundo já foi, né? O sonho do estagiário é ser efetivado, né? E ainda mais em empresa privada. Então ele vai fazer de tudo para ser efetivado. E aí o chefe imediato dele, eu não falo nem do CEO, diz assim: protocola lá no município essa nova incorporação dessa obra privada e pede se vocês podem dar uma agilizada, mas nada demais. Ele chega lá e diz: meu amigo, eu te dou 300 aqui para tu agilizar esses papéis. E aí o cara aceita, corrupção, artigo 5º, inciso 1 da Lei 12.1365. Pode punir a empresa? Eu tenho conduta, nexo de causa, e resultado não existe, porque no direito nós chamamos de crime de mera conduta, né? Não tem resultado, a corrupção, basta solicitar. Não é? Então não tem isso. Você me corrige um direito penal, pelo amor de Deus, se eu estiver falando alguma coisa, uma bobagem. Então, nesse caso, pode punir a empresa? A lei mandou um recado. Empresa, tu tem culpa em vigilando, e culpa em elegendo, culpa na fiscalização e culpa na escolha presumida. Teu compliance, teu programa de integridade falhou. Vai ser punido. Se tu aplicar a legislação fria, tu aplica e tu pune essa empresa. Tá, Juliana, mas é injusto. O CEO não concorda, nós temos auditoria, nunca pensou em fazer isso, tem código de ética. Eu sei, mas aí eu vou ter que utilizar uma máxima dos romanos. Dura lex, sed lex. Dura é a lei, mas é a lei. Aonde se escapa essa empresa? Nós vamos ter que, ao menos nós, eu falo de mim. Eu sei que quem trabalha com o direito penal estuda isso já há um século, que é o nexo de causa. O direito penal está anos-luz estudando isso. Então, nós do direito administrativo, eu converso muito com o professor Maffini, enfim, nós vamos ter que estudar melhor o nexo de causa. Porque a única forma de não punir essa empresa é pelo nexo de causa. Mas que a lei manda aplicar uma responsabilidade objetiva, ela manda, e ela é muito clara em relação a isso. E ela diz, e teu programa de integridade não te salva, ele só te dá uma atenuante. Domínio do fato. Essa é uma teoria que já se aplicou, inclusive, no penal recentemente. Bom, alguém gostaria de fazer a pergunta? Eu tenho uma outra pergunta. Pelo seguinte, até a semana passada, na sessão, surgiu esse problema, mas a gente acabou contornando, anulando a sentença. A seguinte, é o caso de... Não fui eu que propus, mas, enfim, realmente, mas eu me deparei com uma questão que eu
tenho que amadurecer para resolver. Um caso de improbidade, ato praticado no passado, em que a tese de defesa do réu é de que, aplicando esta lei aqui, estaria excluída a sua responsabilidade. E aí, qual é a dúvida? Se é uma lei meramente interpretativa, eu posso aplicar retroativamente ou não? O caso não foi julgado ainda, mas o fato ocorreu no passado, e esta lei é posterior. Posso aplicar retroativamente? Essa também foi uma grande dúvida. Toda vez que surge uma lei, nós temos esses problemas de normas intertemporais. Isso aconteceu com a Lei 13.303, a lei das estatais, aconteceu com a Lei 11.960 dos juros, enfim, se aplicava os juros ou não. E eu vou pegar como paradigma essa lei dos juros. Juros contra a fazenda pública, que alterou a Lei 11.960, o artigo 1º F da Lei 9494, de 97. O STJ pacificamente diz, juro é norma processual. E norma processual se aplica imediatamente. Interpretar numa decisão judicial, isso é processo ou é direito material? Se tu me disser que é direito material, eu penso que talvez normas de sentença, da fundamentação da sentença, teriam que migrar para o Código Civil. E acho que não é. Para mim, então, interpretação da lei é matéria de processo, de decisão. Então, é uma lei que, minha opinião, tem uma carga de natureza de processo e, portanto, se aplica imediatamente ao caso concreto. Mas, repito, ela não muda. Ela traz somente um parâmetro hermenêutico. E hermenêutica, ou seja, hermenêutica vem do Hermes, né, dizer a verdade, o deus Hermes que dizia a verdade, ele, invariavelmente, é uma premissa que cabe ao magistrado definir. Então, na verdade, não muda. Há uma tentativa de aplicar, ela é aplicada, na minha opinião, imediatamente. Esses critérios hermenêuticos, ela é aplicada aos processos em curso, por ser, para mim, uma norma ligada de natureza processual, e sabemos bem, repito, é uma norma que se aplica imediatamente, só que ela simplesmente consolida positiva em nível legal uma jurisprudência que já existia. Então, por exemplo, me preparei, vou dar um exemplo bem simples, assim, até bem bobinho. Preparei minha sentença para julgar, tá? Estou com o meu voto pronto. Chegou lá, na tribuna, sustentação oral, o advogado diz, olha, eu quero sustentação uma questão de ordem, tem que aplicar o artigo 28. Isso não tem problema, doutor. Se a gente está julgando conforme o que o STJ já diz, gostemos ou não, é o que nós temos, esse artigo 28 não é nenhum problema, minha opinião. Para mim, teria que aplicar imediatamente. Certo. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta, questionamento? Então, muito obrigada, mais uma vez cumprimentando, parabéns, e retorne sempre. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos mais fazer um intervalo? Intervalo de 15?